Boa tarde, Maria. Boa tarde, Lohana. Boa tarde para você que está nos acompanhando neste momento, nessa tarde maravilhosa de novena de Nossa Senhora do Desterro. Nós estamos aqui no nosso estúdio com o nosso convidado mais que especial nesse dia de hoje, para nos explicar um pouquinho sobre o nosso tema dedicado ao perfume de Maria, que está em Mateus 10, versículo 1. O Senhor Jesus deu-lhes o poder para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças. Ninguém melhor para falar um pouquinho sobre esse tema para nós que o nosso querido Dom Luiz Soares. Boa tarde, Dom Luiz. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos vocês que estão nos vendo, nos acompanhando. Dom Luiz, agora fala um pouquinho para nós como se pode explicar esse trecho de Mateus. Esse trecho de Mateus é um dos sermões que Jesus fez. Nós temos o sermão da montanha, temos o sermão das bem-aventuranças, temos o sermão do juízo final e temos o sermão também missionário, que se chama. É o capítulo 10 de Mateus. Jesus escolhe os 12 e dá para eles o poder, como já você falou agora mesmo. Então esse trecho é muito interessante, porque ele não é o coroamento do Evangelho, porque a missão universal, a missão realmente foi dada para Jesus, ela foi dada no final, quando Jesus já tinha ressuscitado e ia subir aos céus. Daí então entregou a missão dele para que os seus discípulos, a igreja, a continuasse. Nesse trecho aqui do sermão missionário, Jesus dá aos apóstolos, escolhe, e depois dá a eles uma missão, vamos dizer, um estágio. Eles vão, na prática, pôr os ensinamentos de Jesus à disposição das pessoas todas. Então eles iriam pelas aldeias, vilas, etc. Mas é um sermão que vale realmente para a missão universal, que foi dada depois, porque aí tem realmente todo o sentido e o modo de realizar a missão que é a missão de Jesus, que continua através de nós. Então, na época foram os apóstolos, os discípulos, hoje somos nós somos os discípulos e as discípulas de Jesus, quer dizer, a missão hoje está em nossas mãos, porque assim, Jesus pregou o reino de Deus, depois ele deixa para os seus discípulos, é como uma corrida, não sei se vocês lembram, nas Olimpíadas, corrida de estacas, que uma pessoa tem uma equipe com quatro atletas, né? E um começa levando um bastão na mão, depois de 200 metros entrega para o outro, aquele vai, corre, entrega para o outro pega a missão lá na frente e até chegar ao fim. Assim também a missão de Jesus foi entregue aos apóstolos, aos discípulos, depois os que vieram em seguida, e assim foi através dos tempos. E nós temos então essa missão de Jesus. Dom Luiz, e quais são esses espíritos impuros que Mateus fala? Quando a gente lê os evangelhos, os 4, a gente nota uma coisa muito interessante. Como é que Jesus viveu a missão dele? Então girava em torno, primeiramente, da pregação do reino de Deus, a palavra. Jesus ia nas sinagogas, andava pelas aldeias, anunciando o reino de Deus que já estava no meio do povo. Depois, Jesus curava os doentes, libertava as pessoas dos espíritos impuros. Isso vinha muito ligado à missão de Jesus. Então, você não entende a missão de Jesus só a pregação. Com a pregação vem realmente aquilo que nós chamamos hoje de sinais. Os sinais ou milagres, se vocês quiserem. São João, no evangelho dele, prefere dizer sinais, que eram sinais da presença do reino de Deus no meio do povo, sinais de Deus. E depois, a terceira coisa que a gente nota na missão de Jesus, a oração. Jesus dedicava
noites e noites conversando com o Pai do céu. Essas três coisas nós encontramos na missão de Jesus. Agora, nesse trecho, fala também justamente desse segundo aspecto da missão de Jesus, que continua através dos apóstolos, dos discípulos, que é curar doenças e libertar dos espíritos impuros. Se vocês têm acompanhado as missas dos domingos, vocês se recordam que já uns 2 domingos atrás, nós tivemos Jesus curando os enfermos. No Evangelho de Marcos, aparece muito forte, cura a sogra de Pedro, depois cura os doentes que vinham ao encontro dele, depois cura o leproso, e assim vai aparecendo. Jesus cura as doenças. Agora, o que seria esses espíritos impuros? Os espíritos impuros, eles podem significar na Bíblia 2 coisas: ou a presença do maligno, do demônio, vamos dizer, pessoas que são possuídas pelo demônio. Nós temos o caso daquele homem que vivia no meio do cemitério e ninguém conseguia segurar, e quando viu Jesus, reconheceu através do homem, o demônio falou quem era Jesus. Bom, esse é um caso. Agora, há outros casos na Bíblia que são doenças que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a epilepsia. A pessoa desmaia por causa de problemas, como vocês sabem, e são doenças naturais. Isso é comum. Na época, os judeus, eles achavam que todas as doenças eram ocasionadas pelo demônio. A terceira coisa que a gente encontra aí são pessoas que eram atormentadas por problemas pessoais, por problemas psíquicos. Hoje nós diríamos assim, são pessoas que entram em depressão, pessoas que às vezes perdem até o juízo, vamos dizer assim, não é? E esses casos são muito interessantes. Por exemplo, o caso da Maria Madalena. Muitas pessoas pensam que Maria Madalena, ela foi uma prostituta. Não foi. Prostituta era outra que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, depois derramou bálsamo, né, enxugou com seus cabelos. Mas a Maria Madalena não. Maria Madalena, ela é uma mulher que na Bíblia se diz atormentada por 7 espíritos. Quer dizer, era uma mulher que tinha muitas contradições internas, que vivia atormentada. Isso acontece ainda hoje, pessoas que vivem atormentadas, não é? Por problemas que às vezes tiveram na sua vida, não souberam administrar. Então, ela se encontra com Jesus e Jesus a liberta daquela opressão. E ela fica tão feliz de se ver livre que depois vai ser chamada até apóstola, né? Ela vai seguir Jesus com outras mulheres, servindo os apóstolos e também Jesus. Então é bom a gente notar isso, que seriam os espíritos impuros. Podia ser o demônio, e tem casos que Jesus expulsa os demônios. Tem casos que eram doenças que hoje nós conhecemos, na época eles não sabiam que era doença, e há casos em que são realmente tormentos interiores que faziam as pessoas sofrer bastante. Dom Luiz, e como se revela o poder divino de expulsar demônio e curar todas as doenças? Primeiramente, com relação ao demônio, o demônio ele tem poder, mas ele é uma criatura de Deus. Então Deus pode muito mais. Jesus, ele é Deus, então a gente expulsa e o demônio sai. Nós temos vários casos de exorcismo na vida de Jesus. Agora, quando ele dá esse poder, na igreja também se faz o exorcismo, mas são casos, são casos raros, não são casos assim que acontecem toda hora, todo dia, né? Porque muitas vezes são doenças psíquicas que se explicam facilmente e não tem nada a ver com o diabo. Mas há casos, por isso que as dioceses têm de ter um padre que é exorcista, recebe poder
da igreja para isso. E na Igreja Universal também temos o exorcista da Santa Sé. Agora, os outros casos, né, doenças naturais, a epilepsia, etc. É claro que com o desenvolvimento da medicina, hoje esses casos são resolvidos. E uma pessoa epilética pode viver tranquilamente a sua vida. Não é como antigamente, né? O epilético era deixado de lado, achavam que não tinha condições de viver a vida normalmente. Hoje tem. Então nós temos aí os remédios que a ciência foi descobrindo, graças a Deus. Agora, há outros problemas que são... E aí que entra a oração do perfume de Nossa Senhora. Nós temos coisas que nós carregamos. Coisas que nós carregamos. Por exemplo, o remorso. Você fez uma coisa errada na vida, Deus perdoa, mas você não se perdoa. Isso é orgulho. Mas nós temos isso, remorsos. É muito comum isso. Segunda coisa, segundo o espírito impuro, vamos dizer, ódio. A pessoa vai guardando ódio, vai carregando ódio. E o ódio, quando a gente carrega, ele vai aumentando, não é? Ele vai calando no coração. Outra coisa, a mágoa. A mágoa é diferente do ódio. O ódio alguém fez alguma coisa para você, então, que aquela pessoa pague o que fez, né? A mágoa é diferente. A mágoa, a meu ver, é muito mais difícil de tratar do que o ódio. A mágoa é alguma coisa que entra muito na parte afetiva, profunda, e a pessoa então se sente muito triste com aquilo, quando lembra, realmente é uma coisa que faz mal, né? Outra coisa, o desejo de vingança, né? Que é um problema muito sério também nos dias de hoje. E então a pessoa quer se vingar, vai guardando, esperando a hora para se vingar. Isso com relação ao passado. Com relação ao futuro, é preocupação demasiada. Então você pensa, e amanhã, como é que vai ser? Aí tem que se preocupar com o futuro, mas não pode ser uma preocupação que tire a paz da alma, porque essas coisas todas, e a gente poderia colocar muitas outras coisas, né? Eu coloquei essas para ilustrar que seriam os espíritos impuros. Isso daqui, a gente precisa trabalhar muito com a gente mesmo, mas tem coisas que às vezes não temos forças para delas nos libertar. E aí então é que entra realmente o poder de Deus. Jesus deixou, como nós vimos nesse trecho bonito do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, deixou o poder de libertar dos espíritos impuros. Olha, isso é muito importante. Na nossa novena, há uma parte que é dedicada a isso, chama Oração do Perfume de Nossa Senhora do Desterro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se nós não nos libertarmos dessas coisas, jamais nós seremos felizes, jamais teremos serenidade, tranquilidade, paz de espírito. E Deus nos fez para ser felizes. Então nós precisamos nos libertar disso. Então, há um esforço que nós devemos fazer conosco mesmo, mas precisamos muitas vezes realmente do poder de Deus. E o poder de Deus vem através da novena, do Nossa Senhora do Desterro, da missa, afinal de contas, da fé. A fé é que nos liberta. A fé em Deus, no poder de Deus. E Deus tem poder. Então eu queria dizer para você isto: não carregue o que antigamente se chamavam os demônios, não é o diabo. Os demônios aqui seriam essas coisas que atormentam e dividem a personalidade da gente. Eu vou terminando essa conversa somente com uma historinha
que ilustra bem o que acontece. Diz que 2 monges budistas lá na Índia iam voltando para um mosteiro deles. E acontece que quando chegaram perto de um rio, não tinha ponte e não tinha canoa para atravessar. E na beira do rio tinha uma mulher muito desesperada, porque os filhos estavam do outro lado e ela estava do lado de cá. Então um dos monges pegou a mulher, pôs nos ombros, atravessou, deixou a mulher com os filhos e os 2 continuaram a viagem. E quilômetros, o irmão que não tinha carregado a mulher foi dizendo: você não podia ter feito isso, isso é contra as nossas normas. E foi falando. Depois de 1 hora, o outro irmão que tinha carregado a mulher falou: meu irmão, faz 1 hora que eu deixei a mulher lá atrás e você vem carregando. Isso vale para nós. Carregamos coisas inúteis que nos fazem sofrer. Precisamos nos libertar. Nos libertaremos se confiarmos no poder de Deus e, naturalmente, a intercessão de Nossa Senhora do Desterro. Que lindo, Dom Luiz, que maravilha poder ouvir o Senhor nessa tarde maravilhosa, que palavras maravilhosas mesmo. Eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que foram durante o mês enviando para nós o seu pedido de oração, contando para nós os seus problemas, que está nos acompanhando neste momento, eu tenho certeza que a partir de agora vai mudar a sua forma de ver e tenho certeza que a sua fé aumentou ainda mais. E eu queria, Dom Luiz, aproveitando, pedir para que o Senhor dê a sua bênção a todas as pessoas que neste momento estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Desterro. E aquelas pessoas que durante todo o mês foi enviando o seu nome, o seu pedido de oração para cura, para libertação de algum mal. E dê-nos a sua bênção, Dom Luiz. Não tem dúvida. Vamos dar essa bênção. Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Desterro, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, Dom Luiz, pela sua participação. Seja bem-vindo novamente conosco, né? Acabou as férias, está conosco. Que Deus abençoe o senhor. E o senhor sempre será muito bem-vindo aqui na nossa família vitoriosa. Muito obrigado. Um abraço. E você que está nos acompanhando neste momento, continue na nossa programação normal. Aproveita para se inscrever nessa grande família que evangeliza. Venha você também fazer parte dessa grande família que evangeliza, fazendo da sua doação uma oração. Entre em contato conosco pelos nossos números de telefone, dê um passo na sua fé e evangelize conosco. Continue conosco nessa tarde maravilhosa. Tchau, tchau.